Até que ponto a voz de uma pessoa, assim, a voz comum, realmente influencia as decisões de uma cidade? A gente pensa logo no voto, né? A cada 4 anos. Mas e no dia a dia? Entre uma eleição e outra, existe um poder real, acessível, ou é só uma ideia bonita no papel? Essa é a grande questão, sabe? A gente discute tanto a política lá em Brasília, mas o poder de mudar o bairro, a rua, o dia a dia mesmo, muitas vezes está escondido nos artigos de lei que, olha, pouca gente lê. A política de verdade. A política de verdade. Aquela que afeta se o posto de saúde funciona bem, sabe? Mora ali nesses detalhes. E é exatamente nesse ponto que a gente vai mergulhar hoje. Chegou pra gente um material bem específico, os artigos 135 a 139 da Lei Orgânica do Município de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. A nossa missão aqui é decifrar o que essas regras dizem sobre o poder do cidadão. E para quem estuda para concursos, isso aqui é ouro puro, porque a gente vai dissecar os detalhes do direito municipal, que costumam cair em prova. Mas a conversa vai além, né? É sobre entender as ferramentas que a gente tem na mão. E o que é fascinante é que esses artigos, geralmente, lá no final da lei, são a alma democrática dela. Eles definem a relação entre governantes e governados, sabe? Entendi. Embora a gente esteja olhando para Carlos Barbosa, os princípios são universais. Soberania popular, publicidade, controle social. É a espinha dorsal do direito administrativo em qualquer lugar do Brasil. É o microcosmo perfeito. Ok. Então vamos começar pelo que parece ser a base de tudo, o artigo 135. Ele diz que a soberania popular é exercida pelo voto, claro, mas também por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Essa diferença entre plebiscito e referendo sempre gera confusão. Como é que a gente resolve isso de uma vez por todas? Essa confusão é clássica. Mas tem um jeito fácil de lembrar. A chave é pensar no tempo. No momento em que a consulta acontece. No tempo? Isso. O plebiscito é uma consulta prévia. O poder público quer tomar uma decisão importante e, antes de agir, ele pergunta para a população. Ah, bom. A palavra começa com P de prévio. Gostei da dica. P de plebiscito é de prévio. E um exemplo prático disso, como seria? Olha, imagina que a prefeitura de Carlos Barbosa está pensando em construir, sei lá, uma nova ponte. Uma obra cara que vai mudar o trânsito da cidade. Certo. Antes de licitar, antes de criar a lei autorizando o gasto, ela convoca um plebiscito e pergunta: você concorda com a construção da ponte X? A decisão do povo vai guiar a ação futura do governo. Ok, ficou claro. Então o referendo seria o contrário, uma consulta posterior. Exatamente. O referendo acontece depois que uma lei já foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Digamos que a Câmara aprova uma lei polêmica, mudando o zoneamento de uma área. A lei já existe, já foi votada, o referendo pergunta à população: você aprova ou rejeita esta lei que a Câmara acabou de criar? Ou seja, o povo pode confirmar ou vetar. Isso. Ratificar, que é confirmar, ou vetar uma decisão que já foi tomada pelos representantes. Fica muito claro assim. Mas aí eu te pergunto, qual dos dois é mais poderoso? Ou mais arriscado para um governante? Ótima pergunta, toca bem no xadrez político da coisa. O plebiscito é arriscado porque o governante pode perder o controle da pauta antes mesmo de começar o jogo, sabe? Se a população diz não, o projeto morre ali. Sim. O referendo talvez seja ainda mais delicado, porque uma derrota significa uma desautorização direta de uma decisão já consolidada. Isso pode gerar uma crise de legitimidade para o legislativo. Entendi. O desgaste é grande. É altíssimo. Os dois são instrumentos de muito impacto. E além desses dois, o artigo 135 fala em iniciativa popular de lei. Essa ideia soa muito democrática. Mas o artigo 136, que bota as regras, diz que é preciso o apoio de 5% do eleitorado. 5%. Isso é viável na prática para um grupo de cidadãos? Bom, aqui a gente entra num ponto crucial, especialmente para quem estuda para concursos. Esse percentual de 5% é um número para ter na ponta da língua. Anotado. Agora, sobre a viabilidade. Você tocou no ponto nevrálgico. Apesar de termos essa ferramenta, o uso da iniciativa popular nos municípios brasileiros é baixíssimo. A lei abre a porta, mas a realidade ela impõe um desafio enorme. Quer dizer que a barreira não é a lei em si, mas o esforço para cumprir o que ela pede.
Precisamente. A barreira é logística, não é jurídica. Imagina o trabalho. Coletar assinaturas, validar os títulos de eleitor de milhares de pessoas. Nossa, é verdade. Exige um nível de organização, tempo e recursos que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Muitas vezes, só grupos muito organizados, tipo sindicatos ou associações, conseguem levar um projeto adiante por essa via. Então, de direta, ela não tem tanto assim na prática. Exato. Não é tão acessível quanto parece no papel. Entendi. Então, a gente tem essas ferramentas para propor e vetar leis. Mas isso cria uma outra necessidade, não é? Se o cidadão tem esse poder, ele precisa saber o que o governo está fazendo com o dinheiro, para poder tomar decisões informadas. Você fez a transição perfeita. O poder de participar exige o poder de fiscalizar. E é aí que a gente entra no artigo 13.7, uma ferramenta de controle social direto. Certo. Ele estabelece que as contas do município vão ficar à disposição de qualquer contribuinte. E atenção ao prazo, por 60 dias anualmente para exame. 60 dias. Outro número para anotar. Mas o artigo menciona que as contas ficam no quadro mural da prefeitura. Convenhamos, né? Em pleno século XXI, um quadro mural soa quase anacrônico. É uma ótima provocação, sim. A expressão quadro mural denuncia a idade da lei original, de 1990. Hoje, com lei de acesso à informação, portais de transparência, o acesso digital é a regra, é o mais eficaz. Ninguém vai ficar na prefeitura além do papel no mural. Dificilmente. No entanto, essa previsão legal ainda tem sua importância, sabe? Ela garante um ponto de acesso físico que não pode ser negado, e o mais poderoso do artigo não é o onde, mas o quem. Qualquer contribuinte. Isso. Não precisa ser especialista, advogado, jornalista. Se você paga seus impostos, tem o direito de ver para onde o dinheiro está indo, antes mesmo da Câmara julgar as contas. E para além de olhar as contas do ano anterior, como a gente acompanha as decisões do dia a dia? O artigo 138 fala sobre a publicação dos autos oficiais. E ele foi atualizado em 2021, o que é um bom sinal. Sim, essa atualização foi fundamental. Alinhou a lei com a realidade digital. O artigo 138 estabelece uma hierarquia bem clara de publicação. Como assim uma hierarquia? O meio principal, a fonte oficial para leis, decretos, é o Diário Oficial do município. É a publicação ali que dá eficácia aos atos, que os torna válidos. Entendi. O mural ainda existe como um complemento. E o sítio eletrônico oficial, o site da prefeitura, ganha um papel central para a divulgação de licitações, o que é importantíssimo para a lisura dos gastos públicos. Um detalhe que me chamou a atenção está no parágrafo 3º. A competência pela publicação é da Secretaria Municipal da Administração. Isso pode parecer um detalhe burocrático, mas e se essa secretaria esquecer de publicar um ato, ele perde a validade? Pergunta fundamental. E um clássico do direito administrativo. Um ato administrativo que não é publicado ou publicado fora das regras, geralmente não produz efeitos externos. Ele é ineficaz. Ineficaz. Se uma lei que aumenta um tributo não for publicada no Diário Oficial, por exemplo, ela não pode ser cobrada do cidadão. Definir a competência da Secretaria da Administração significa que tem um responsável claro. Se um ato não é publicado e gera prejuízos, já se sabe quem cobrar. A publicidade não é um favor, então. De jeito nenhum. É um princípio constitucional. É a condição para que o ato exista para o mundo e para que possa ser controlado. Certo. Já vimos os canais de ação direta e as ferramentas de fiscalização. Mas existe um meio termo, uma forma de participação que seja mais contínua, mais organizada. Sim, e esse é o papel dos conselhos municipais, que estão no artigo 139. Eles são a resposta da lei para a necessidade de um diálogo permanente entre o governo e a sociedade. O artigo define como órgãos de cooperação governamental. Exato. Essa palavra cooperação me soa um pouco vaga. Vamos ser francos. Esses conselhos têm poder de verdade? Eles têm dentes? Ou correm o risco de ser só uma formalidade, um lugar para a prefeitura dizer que ouviu a sociedade antes de fazer o que já tinha decidido? Essa é a crítica mais comum, e em alguns casos é uma crítica justa. O poder deles pela lei é majoritariamente consultivo e fiscalizatório. A função é opinar e auxiliar no planejamento. A decisão final, na maioria das vezes, continua sendo do gestor público,
do prefeito, do secretário. Então o risco de ser um órgão chapa branca existe? Existe. Mas essa visão subestima o poder de um conselho ativo e bem estruturado. Pensa no Conselho Municipal de Saúde. Ok. Ele é composto por representantes de usuários do SUS, de trabalhadores da saúde, do governo. Durante uma crise sanitária, um parecer técnico bem fundamentado desse conselho, rejeitando uma medida da prefeitura, tem um peso político gigantesco. Ele pode pautar a mídia, por exemplo. Exatamente, pautar a imprensa, mobilizar a opinião pública e constranger o gestor a voltar atrás. O poder deles não está na caneta que assina a decisão final, está na legitimidade, na expertise e na capacidade de fiscalização que eles trazem para a mesa. Entendi. Eles são a institucionalização da voz da sociedade dentro da máquina pública. Faz sentido. O poder não é de veto, mas de influência e de controle. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exatamente. É a participação social contínua que qualifica as políticas públicas. Bom, depois dessa análise, fica claro que a lei orgânica oferece um arsenal de ferramentas para o cidadão. Vimos que a soberania popular não se resume ao voto. Ela se manifesta em plebiscitos, referendos e na iniciativa popular, que, embora seja difícil, existe e requer 5% de apoio do eleitorado. Com poder latente, que precisa de organização para ser ativado. Vimos também que a transparência é uma via de mão dupla. De um lado, o direito do contribuinte de abrir os livros da prefeitura por 60 dias ao ano. Do outro, o dever da administração de publicar todos os seus atos, principalmente no Diário Oficial e nos meios digitais. São os pilares que sustentam a participação informada. Sem acesso à informação, não tem controle social efetivo. E, por fim, entendemos que a participação pode ser institucionalizada pelos conselhos municipais. Eles não são os decisores finais, mas atuam como parceiros críticos do governo. Para quem estuda para concursos, os detalhes que a gente discutiu, 5%, 60 dias, Diário Oficial, são o que diferencia quem acerta a questão de quem erra, né? Sem dúvida. Mas, para além da prova, o que fica é a imagem de uma arquitetura democrática bem sofisticada no nível municipal, sabe? A lei fornece a estrutura, os canais. A questão que fica, sempre, é o quão dispostos e organizados nós estamos para atravessar essas pontes. Uma reflexão poderosa. As ferramentas estão lá, mas precisam ser usadas. E isso nos leva a um último pensamento, uma provocação para o futuro. A lei nos oferece esses mecanismos formais, deliberativos. A coleta de assinaturas, as reuniões de conselhos, são processos que exigem tempo, estudo, debate. Certo. E a gente vive numa era de informação instantânea, de engajamento por um clique, de indignação que dura 24 horas nas redes sociais. Pois é. A questão que fica é: será que a gente não está perdendo o músculo cívico necessário para usar essas ferramentas que são mais lentas e trabalhosas? A facilidade de um like pode estar atrofiando nossa capacidade para o trabalho duro e organizado que a democracia local de verdade exige? A lei estabelece a base, mas a cultura de participação é algo que precisa ser exercitado sempre, para não se perder.